Tem que taxar os bilionários. É culpa deles que tá quente pra caralho. Tem que taxar. Vocês ouviram essa musiquinha? Bom, essa foi a introdução do movimento estudantil, né, na COP30. Mas eu quero falar aqui com vocês de um assunto um pouquinho mais profundo, né? E que tem a ver com a COP30, tem a ver com a juventude, mas tem a ver também com o trabalho, né? Você já deve ter escutado em algum momento alguém falar que está faltando gente, que as pessoas não querem trabalhar, que a geração Z não quer trabalhar, né? Ou já deve ter escutado que a gente em alguns estados vai ter um blackout de professores, ou seja, a ausência de professores. E aí a gente se pergunta o que está acontecendo, né? Muitos vão culpar governos anteriores, governos atuais, mas a verdade é que a gente precisa acordar, abrir o olho e, sabe, eu sou estudante de economia, me chamo Jéssica Fernanda, não sei se você me conhece, mas aprende aqui comigo. Chegou um momento da sociedade brasileira começar a reconhecer o que está dando errado, quais são as raízes dos problemas. Então hoje a gente tem vários problemas que a gente sabe as suas origens, por exemplo, existem muitos problemas sociais, problemas econômicos, problemas estruturais que a origem é na educação. E a gente está resolvendo esse problema? Não está. Por quê? Porque o modelo que a gente assumiu enquanto econômico, ele não está preocupado em resolver os problemas, ele está preocupado em se manter enquanto modelo econômico. Vou te explicar e vou te explicar com exemplos, né? A gente tem uma ideia, né, de meritocracia, de empreendedorismo individual, de PJ, de MEI, de autônomo, só que isso tudo é derivado dessa precarização do trabalho que vem do modelo neoliberal. Esse modelo neoliberal nada mais é que o próprio capitalismo. Só que se você pegar, né, vamos pegar o exemplo aqui da juventude, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele tá lá no filme, ele é vermelho, né? Mas tem uma versão do filme do Homem-Aranha que ele tem uma roupa que ele parece uma camada de petróleo, meio brilhosa, diferente, e ele é maligno pra caramba. Ou seja, esse é o neoliberalismo diante do capitalismo. Então a gente para pensar o que significa uma financiarização da economia. A nossa estrutura econômica hoje atende os interesses dessa classe minúscula de 58 pessoas no Brasil, de bilionários. E aí a gente fica se perguntando os problemas. A gente culpa uma pessoa na presidência, no passado ou no presente. A gente culpa os trabalhadores que não quer ganhar o salário mínimo e não quer ter sobrecarga de função. A gente culpa uma classe empresarial que está com a mentalidade adoecida pelo neoliberalismo, que pensa que a exploração ela é basicamente produtividade. Então ele contrata um vendedor, ele quer que o vendedor limpa a empresa dele. Isso aconteceu aqui em Rondonópolis. Até uma menina estava viralizando aqui nos vídeos do empresário falando, não, eu contratei a vendedora e ela não quis passar o pano na loja. Meu irmão, isso tá óbvio que isso é desvio de função. Mas a mentalidade empresarial é que não. O que tem a ver? Custa o que ela passar um paninho? Custa que isso é uma função. Custa que isso é zeladoria. Custa que ali deveria ter uma outra pessoa, um outro emprego. Por que você não abriu um outro emprego na parte de limpeza? Que tipo de empresa que não tem a própria equipe de limpeza? O que eu critico também, né? E tem muitas empresas. E aí, que mentalidade é essa? É essa mentalidade do empreendedorismo. Qualquer um pode investir, essa confusão de capital, né? Então, assim, a pessoa tem ali uma quantidade de dinheiro e ela fala, não, eu vou abrir uma empresa porque eu tenho capital. Mas ela tem mesmo capital. Ela vai conseguir pagar a mão de obra? Ou ela vai lucrar sobre a exploração mesmo do trabalhador? Única e seguramente exploração do trabalhador. E isso vem derivado do modelo que a gente aplica lá em cima. Lá em cima. Porque não tem como a classe empresarial aqui embaixo fazer outra coisa que não a classe aqui de cima, que está fazendo a mesma coisa. Que basicamente vive do nosso juros brasileiro, da produtividade, né, através da Selic, que vive de politicagem, né? De que vive porque a gente pensa assim, ah, não, mas aí o que está errado no Brasil é a corrupção. Quem são os políticos no Brasil hoje? Se não uma classe muito pesada de empresários, fazendeiros e etc. Mas qual é o problema deles estar lá? Nenhum. O problema é a mentalidade, né? Eles estão lá com a mentalidade neoliberal. E aí a gente sai da ideia, né, que o Brasil tinha lá no seu passado, que basicamente gerou a nossa emancipação atual de Petrobras, de empresas brasileiras,
chama-se nacional-desenvolvimentismo. E aí, ao invés da gente ter uma autonomia individual, aonde o motoboy arca com o custo da moto dele e com o custo do acidente e não tem direito nenhum porque ele não é assegurado, ele é apenas um MEI, o que acontece? A gente acaba percebendo uma vulnerabilidade maior da nossa economia. E isso é derivado do modelo neoliberal. Não adianta a gente ficar batendo a cabeça. Então, quando vem o modelo nacional desenvolvimentista, a gente defende a emancipação. E a emancipação já é um processo coletivo, não é um processo individual. Você não arca com os seus custos individuais. Então, um MEI é um empreendedor individual, ele vai arcar com os custos dele, no máximo mais um funcionário. Um simples nacional tem uma quantidade teto de faturar, então ele também tem uma quantidade de custos também, etc. Então, acho que a gente passou a ter uma economia muito medíocre devido ao modelo neoliberal. Então, assim, muitos vão falar, não, porque o nacional desenvolvimentismo, não sei o que já foi, mas deu certo, né? Já foi, mas deu certo. A gente está num negócio que está dando errado e vai continuar. Está dando errado para o trabalhador, porque o trabalhador está ganhando pouco. O aluguel, né? Você pega vamos pegar uma cidade que os outros gostam de babar. Pega Balneário Camboriú. O aluguel lá não é menos de R$1.000. Não é menos de R$1.000 numa kitnetzinha. Aí o salário mínimo do trabalhador é isso? Vamos dizer que eles ganham ali em torno de 1.800. O que esse trabalhador de uma escala 6x1 vai fazer? Compreende o nível? E aí a gente tem o quê? Uma massa de coach, de gente muito influenciador, falando você consegue, vai empreender. Aí presta atenção aqui, presta atenção como vocês estão gerando o ciclo da crise, né? Chega numa empresa, o empresário quer pagar o salário mínimo e botar 2, 3 funções em cima das costas daquele trabalhador e acha que é produtividade. E acha que se o trabalhador falar assim, não, isso é desvio de função. Ah, não, é esquerdista. Não é nem trabalhador mais não. Aí já parte para política. Aí a gente olha para essa massa influenciadora, olhando para o trabalhador e falando, não, o que você tá aí trabalhando para os outros, construindo o sonho dos outros? Constrói o seu. Aí o trabalhador pensa, poxa, se eu vender um serviço que seja, você pega o caso das diaristas versus empregadas domésticas. Muitas mulheres preferem a diária. Por quê? Porque ela define o horário dela de trabalho, a rotina dela de trabalho, quantas diárias ela vai fazer e quanto ela vai fazer. E aqui ela permanece fixa. Então, existe aqui um contraditório. Se você prega demais a liberdade, essa estrutura que eles criaram acaba se perdendo. Então, acaba não sendo de fato uma liberdade, acaba sendo um caos, né? Um caos. A gente olha, por exemplo, para os professores. Não são bem remunerados, ainda são altamente exigidos, são cobrados, né? São massacrados por uma galera política que tem a missão de encher o saco de vida dos professores, de chamar professor de esquerdista. Professor é professor, trabalhador, né? Então a gente começa a perceber as falhas desse sistema. Simples, né? A gente para de mentir pra gente mesmo, a gente começa a compreender que o nosso modelo macroeconômico deu errado. Tá dando errado e tá dando errado. Tá dando certo para quem? A educação não tem investimento, a saúde precisa melhorar, a segurança pública caótica com a implementação do Estado mínimo, a gente percebe a vulnerabilidade, a gente percebe o aumento da criminalização, a gente percebe o aumento da desigualdade, os conflitos de classe mora aí. Então, o modelo neoliberal, ele é altamente corrosivo para o tecido social brasileiro. E isso passa da questão de esquerda e direita, porque o modelo neoliberal precisa dessa polarização e dessa perspectiva. Eu não estou dizendo que não existe esquerda e direita. Repare bem. Eu estou dizendo a diferença que existe entre o uso da narrativa pelo modelo neoliberal e, de fato, as pessoas serem direita e esquerda. Então, esse uso da narrativa é para quê? É para a gente não conseguir ter um mínimo de planejamento. Você chega para qualquer brasileiro hoje e pergunta para onde o Brasil vai daqui 5 anos, 10 anos. Pode ser o mais capacitado doutorado possível. Dificilmente vai saber. Por quê? Porque a gente não tem um projeto nacional de desenvolvimento que é fruto de um modelo nacional desenvolvimentista, macroeconômico, uma estratégia econômica de Estado.